Olá para você que está ligado na programação da TV Pai Eterno. Seja bem-vindo, bem-vinda ao seu encontro com o conhecimento da fé. Este programa que é dedicado à catequese, à leitura da palavra e ao conhecimento da fé cristã. Vamos juntos pedir ao Pai Eterno sua proteção para que possamos perseverar com toda a comunidade dos fiéis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do perpétuo socorro, rogai por nós. E eu quero te fazer um convite todo especial no início do nosso programa. Quero te convidar para fazer parte da nossa família de amor. É a Casa do Pai Eterno aí na sua casa. Entre em contato com a nossa central de relacionamento para deixar sua mensagem ou até mesmo o seu pedido de oração. Você também pode nos enviar mensagem pelas redes sociais @Basílica Pai Eterno ou ainda acessar o nosso portal paieterno.com e dizer sim para fazer parte desta obra de evangelização contribuindo com o novo santuário. Faça parte desta família de amor ligando para nós ou enviando uma mensagem pelo WhatsApp 62 3506 9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Se você tem o seu smartphone, você pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo Pai Eterno. No programa de hoje, nós damos sequência à coleção Cadernos do Concílio, com o 20º volume desta coleção tão importante para vivermos a preparação do Jubileu da Esperança. Este volume é de autoria de Mimo Muolo, que aprofunda o 4º capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium. O livro aborda temas como a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo. Os leigos têm se desenvolvido nas questões sociais e seculares e também dentro da comunidade eclesial, expressando o valor dos ministérios e do serviço nos diversos espaços da caridade. Hoje, os meus convidados são duas pessoas muito queridas de todos nós aqui na programação da TV Pai Eterno. Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro. Dom Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado. E também está conosco a Maria Aurenir da Silva Paiva, ela que é cristã leiga, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, no Regional Nordeste 4. Ela está na cidade de Jaicós, da Diocese de Picos, no Piauí. É isso, Maria Aurenir? Bem-vinda. Sim, muitíssimo obrigada pelo convite. Uma alegria para nós contarmos com a participação de vocês. O caderno do Concílio número 20, intitulado Os Leigos, aborda o papel do laicato dentro da Igreja Católica, destacando a sua importância e vocação na missão da Igreja, nesta missão evangelizadora e na transformação do mundo. O documento trata do chamado universal à santidade, enfatizando que todos os membros da Igreja, leigos e clérigos, são chamados a viver a fé e a trabalhar juntos para a edificação do reino de Deus. E eu começo perguntando, diante desta realidade, Dom Roberto, quando falamos do laicato, diante deste momento que a Igreja está vivendo, depois de vivermos o sínodo e até mesmo agora este chamado para o jubileu do ano que vem, de 2025, qual o papel do leigo na Igreja? É um papel, dizia São João Paulo II, é a avançada da Igreja, porque o leigo está no coração do mundo, é a Igreja no coração do mundo.
e cabe a ele consagrar, ofertar o mundo a Deus nesse movimento ascensional. Sem os leigos são aquilo que está no Evangelho, sal da terra, luz do mundo, fermento que transforma. E isso pode expressar muito plasticamente tanto a sua vocação como a missão de estar inseridos no mundo, não vão para o mundo, já estão nele e o consagram para Deus, tratando de ser sal e tratando de expandir, impregnar todas as realidades com o reino de Deus. Olha só, Maria, quando nós perguntamos, né, qual o papel do leigo na igreja, eu começo também trazendo a sua reflexão, porque quando nós falamos a palavra leigo dentro de uma realidade civil ou secular, a palavra leigo às vezes pode trazer um grande equívoco diante daquilo que a igreja espera deste mesmo chamado. Quando falamos, às vezes, o leigo no assunto é uma pessoa que poderia estar desconhecendo do assunto. Mas isso não se refere ao leigo na igreja, não é mesmo, Maria? Sim, na igreja, nós, cristãos leigos e leigas, somos o povo de Deus. Recebemos uma missão pelo nosso batismo. Então, nós, como batizados e batizadas, assumimos a nossa missão de transformar o mundo, contribuindo na evangelização à luz da palavra de Deus. Ao recebermos o batismo, nós somos convocados, chamados à santidade. Depois de batizarmos e batizadas, cada um vai assumindo a sua missão de acordo com o seu carisma e nos tornamos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, também os cristãos bispos, cristãos padres, as religiosas e assim por diante. E a nossa missão principal é ser fermento na massa, construir o reino de Deus e transformar as realidades. Dom Roberto, quando nós perguntamos, por exemplo, o amadurecimento do olhar da igreja para a vocação do laicato, esta realidade, ela chega com o Concílio Vaticano II como uma novidade ou já vinha de uma caminhada antes mesmo do concílio acontecer como um clamor necessário para melhor entendermos a vocação do laicato? Houve uma evolução a partir do pontificado de Leão XIII, que tratou de reconciliar a igreja com a modernidade e, por isso mesmo, reconciliar-se com as novas coisas, renovar o trabalho, as realidades que estavam fora do âmbito da sacristia e da igreja. Então, paulatinamente, os leigos, não todos, mas foram se integrando à labor justamente de ser um braço da igreja como ação católica. Surgiram os católicos sociais, fazendo vários congressos em relação às questões sociais que eram prementes pela Revolução Industrial, e logo também com a fundação da Ação Católica Geral e depois a especializada, também houve, especialmente com o padre Cargem, fundador da Ação Católica Operária, esse ver, julgar e agir, já operar na realidade. Tudo isso foi preparando o concílio com os grandes teólogos, Congar, que foram mostrando, que foram mostrando como a gente tem que ver a salvação do ponto de vista de uma igreja encarnada na história, o corpo histórico de Cristo na história. E sem dúvida que os leigos é que permitem essa encarnação nas realidades. Maria, quando observamos o chamado, né, a vocação dos leigos e leigas, nós precisamos lembrar que até mesmo as vocações de especial consagração, os padres, as religiosas, os religiosos, nascem de uma experiência fundamental dentro do laicato. Então, todos nós, filhos e filhas de Deus, somos chamados ao exercício
digamos assim, dessa resposta vocacional. Como fermento da sociedade e da igreja, de que forma você vê o papel dos leigos no momento atual da igreja? Eu vejo o papel dos leigos como essencial na condução da igreja enquanto missão principal de evangelizar. É óbvio que a missão dos cristãos leigos e leigas é viver a sinodalidade, sempre na comunhão fraterna com os seus pastores. Vale salientar que nós, cristãos leigos e leigas, chegamos onde os pastores não chegam, por mais que nos desafios familiares, no mundo do trabalho e no mundo das ciências. Ou seja, o campo é vasto para a atuação dos leigos, como batizados e batizadas, vivendo a igreja em saída, que tanto nos pede o Papa Francisco. Não é preciso sair da igreja para estar. O documento de Puebla diz que nós somos a igreja no coração do mundo e o mundo no coração da igreja. Perfeito. Dom Roberto, quando nós falamos também da experiência dentro da mudança que o Papa Francisco imprimiu, por exemplo, na Cúria Romana, quando trouxe para a especificidade de um pontifício conselho que abraçasse a proposta daquilo que São Paulo VI havia feito em 67, né, o Conselho de Leigos, depois em 76 se torna o Pontifício Conselho de Leigos e agora o Dicastério para Leigos, Família e Vida. De que forma a gente pode entender esta proposta do Papa Francisco para abraçar de forma mais ampla o trabalho do laicato? Sim, o Papa Francisco é um Papa que quer reformar a Cúria e colocá-la cada vez mais a serviço e em sintonia com as necessidades. Para tanto, ele sempre está incentivando o protagonismo dos leigos em tudo aquilo que não seja necessária a jurisdição, o poder do regime ou jurisdição, mas certamente colocou, inclusive como secretários de dicastérios importantes aos leigos. Não só nesse dicastério que é o específico da atuação dos leigos, inclusive tratando de articular o âmbito da atuação dos leigos na família, na vida e no específico da atividade também laical enquanto identidade. O que se vê, sim, inclusive em todo este processo sinodal e também na Assembleia Eclesial Latino-Americana, que já há uma formatação de que o leigo participa e tem direito a voto nessas assembleias. Há realmente um aumento da participação e da atuação na igreja, no âmbito da igreja. Isso vai trazer renovação e vai mudar os relacionamentos, que foi um dos pontos trabalhados justamente neste sínodo. Há relações mais próximas, mais fraternas, porque a igreja não é uma instituição rígida, fria, verticalista, mas é uma relação de corresponsabilidade, como dizia o cardeal Silens, entre o povo de Deus, entre seus pastores e seus fiéis. Perfeito. Maria, quando nós observamos, por exemplo, essa proposta do Papa Francisco, né, de trazer para um dicastério a proposta junto do laicato, a família e a vida, nós podemos entender isso como os ambientes onde o laicato deverá atuar mais fortemente? A defesa da vida e a promoção da família, a promoção da vida e a defesa da família? Sim, e eu destaco a importância da participação dos cristãos leigos e trazer presente aqui um momento importante que estamos vivenciando
quando esteve participando da Assembleia do Sínodo dos Bispos, a nossa representante aqui do Brasil, a Sônia Gomes Oliveira, presidente do CNLB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E como eu enfatizei antes, nós, cristãos leigos e leigas, chegamos onde os pastores não chegam. A Christi Fidelis Vaz destaca, número 28, que os fiéis leigos, juntamente com os sacerdotes, religiosos e religiosas, formam o único povo de Deus e corpo de Cristo. Ou seja, nós somos corpo de Cristo e devemos assumir a nossa missão principal no mundo da família, enfrentando aí os desafios que estão propostos pela sociedade e assumir a defesa da vida em todos os âmbitos. Olha só, isso é muito importante. Nós vamos voltar neste tema, porque também precisamos falar de como a igreja entendeu a importância, por exemplo, de promover dentro do laicato o aspecto do protagonismo juvenil, o papel do jovem na evangelização da igreja. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso Conhecimento da Fé. O Conhecimento da Fé está de volta e nesta semana com um tema muito importante, falando sobre o papel do laicato na igreja. E justamente por isso nós temos aqui a oportunidade de receber convidados para partilharmos deste tema tão importante. Estão conosco Dom Roberto, bispo de Campos, no Rio de Janeiro, e Maria Aurenir, ela que é cristã leiga, presidente do Conselho Nacional do Laicato, no Regional Nordeste 4 da CNBB. Na ida para o nosso primeiro intervalo, dizia da questão juvenil. Dom Roberto, o senhor que observou, por exemplo, esta mudança de olhar da igreja e este olhar tão fundamental e necessário para o protagonismo juvenil. Como o senhor observa, por exemplo, a ideia de São João Paulo II em instituir as Jornadas Mundiais da Juventude para que o jovem se reconheça na estrutura de evangelização da igreja? Foi uma intuição do Espírito Santo, certamente, porque colocou os jovens como evangelizadores dos próprios jovens. E também foi criando uma juventude que se chamava os Papavós, muito interessada na justiça social, na doutrina social e também na renovação da sociedade. Uma juventude com uma espiritualidade muito forte. Então, todas as jornadas sociais, eu tive a graça de participar em várias. Era um espetáculo ver o entusiasmo e a diversidade das juventudes, né, nesses eventos que congregaram milhões de jovens. Manila, Roma, 1 milhão, e nunca tinha se visto isso. Uma concentração de jovens que, diferente a outros eventos, era uma juventude entusiasmada, alegre, mas pacífica ao mesmo tempo e que queria fazer ressoar a Cristo, a doutrina social e queria mudar a sociedade desde dentro para fora. Maria, você observa também desta mesma forma quando o Papa convida, por exemplo, a juventude a um propósito, a um encontro e principalmente, né, a essa figura de escutar as necessidades, os pensamentos, as impressões dos jovens a partir destes grandes eventos, né? A Jornada Mundial da Juventude. Ela pode ser também uma porta, muitas vezes, de retorno, né? Quando para muitos também é de entrada, mas uma porta de retorno para o protagonismo juvenil e a assumência da vocação no laicato, não é mesmo? Eu observo de maneira muito positiva, concordo com o que Dom Roberto já destacou, que a iluminação do Espírito Santo percebe-se que é jovem evangelizando jovem, ou seja, a juventude sendo protagonista
da história, porque se nós formos observar as grandes mudanças na sociedade, a luta pela transformação social sempre contou com o protagonismo juvenil. E quando o Papa convoca os grandes eventos, vai se unir fé e vida. Os jovens vão retomar a espiritualidade encarnada, que é o discipulado de Jesus Cristo. Transformar a sociedade à luz da palavra de Deus. E com o seu entusiasmo, com o seu vigor, com a sua alegria, acontecem grandes mudanças. Perfeito. Dom Roberto, quando nós falamos destes grandes eventos, eles são uma resposta depois de uma preparação. A volta do jovem, por exemplo, nas nossas comunidades e paróquias, como nós devemos ainda nos comportar, por assim dizer, do ponto de vista de comunidade, para acolhermos, para que o jovem se sinta parte integrante dessa estrutura? E aí eu pergunto porque muitas das nossas estruturas, tanto paroquiais quanto comunitárias, elas vêm sofrendo com o envelhecimento e a não renovação das suas forças vivas para evangelizar. Se precisa, por um lado, de uma cultura sinodal, de escuta do jovem, de ir ao encontro do jovem e respeitá-lo na sua palavra, ouvi-lo. Vejam o que foi o Sino da Juventude, uma semana inteira só para escutar os jovens. Aí é o começo. Se não os escutamos, se para nós os jovens são problemas, não, depois das 10 não podem, e colocamos assim barreiras, certamente nunca vamos ter jovens na paróquia. Porque eles não vão envolver-se porque vão considerar que não é deles. Eles são igreja. Eles têm que se sentir igreja. A igreja é jovem, Deus é jovem. Então, primeiro uma visão, um olhar novo sobre o jovem, porque o primeiro que devemos fazer como jovens é amá-los. Era o que dizia São João Bosco. Não há outra maneira de querer trabalhar com jovens se não os amamos. Se não trabalhamos com eles, mas lhes damos a autonomia que merecem também. Porque senão não vai dar certo. E também o que diz a nova evangelização, novo ardor, novas expressões e nova linguagem. O jovem, cada geração tem a sua própria, digamos, imaginação simbólica, suas próprias palavras-chave. É necessário escutar o coração do jovem. Maria, quando nós falamos deste documento, a exortação apostólica Christi Fidelis Lais, né? Fiéis cristãos leigos. Essa exortação apostólica, a gente precisa lembrar um pouquinho, ela nasce da experiência do Sínodo dos Bispos de 87. Então, no ano de 88, em 30 de dezembro de 88, é lançado esse documento. Como você observa a importância desse documento para o laicato? E nós podemos dizer que ele ainda tem relevância para os leigos na atualidade? Tem muita relevância porque abre um espaço para uma participação mais ativa do laicato. Documentos como a Christi Fidelis Lais, a Lumen Gentium, devem ser livros de cabeceira de todo cristão leigo e leiga para compreender bem a sua missão, a sua participação, a sua identidade, fortalecer a espiritualidade. Então, a Christi Fidelis Lais é um documento que está sempre atualizado. Perfeito. Dom Roberto, como o senhor observa a relevância desse documento? Repita a pergunta que fiz a Maria, né, da exortação apostólica Christi Fidelis Lais. E se nós poderíamos dizer que ela já está esgotada, se ela ainda tem relevância para o contexto atual da reflexão dos leigos na igreja. Ela é fonte
de inspiração, mas ao mesmo tempo uma orientação segura, inclusive sobre as agregações laicais. Os 6 critérios para identificar quando uma organização realmente está caminhando com a igreja e quando outra ou não está. Essa comunhão, como é que se dá, quais são os pontos, não é? Ela continua sendo o magistério vivo da igreja, a Christi Fidelis Laity. Mas eu ainda recordaria um documento que foi trabalhado pela hierarquia, a CNBB e o laicato brasileiro, que foi o documento 105, que foram 3 anos de elaboração desse documento sobre os cristãos, os fiéis cristãos leigos e leigas, não é? Esse documento também bebe das fontes do concílio, bebe da fonte da Christi Fidelis Laity e adapta para a nossa caminhada no Brasil. Eu agora gostaria, aproveitando, Dom Roberto, de perguntar para o senhor por que São João Paulo II é considerado o Papa dos leigos? Bom, porque ele também, antes de ser padre, viveu profundamente a vocação de leigo. Ele era trabalhador, era artista, ele compreendeu muito o que era o mundo do laicato, o sofrimento do laicato. E sempre teve amigos, digamos, leigos e leigas, que o assessoraram muito bem. Inclusive, irmãos, um amigo judeu. Me parece que toda essa afinidade que teve com o laicato é da sua experiência de vida, porque ele viveu, na verdade, antes que sermos clérigos, somos leigos. E para ser ordenado, um clérigo tem que ser um bom cristão. E se não é cristão, como ele vai ser ordenado? Ela tem que viver profundamente o mistério de Cristo no mundo. Perfeito. Maria, quando nós falamos dessa colaboração, você observa que os leigos, no momento atual da igreja, e fazendo essa avaliação até desta caminhada, têm consciência da totalidade de sua vocação e de sua importância para a realidade da presença eclesial no mundo? Infelizmente, ainda falta, na maioria dos cristãos leigos, a viva consciência de que somos membros da igreja, somos protagonistas da evangelização. Apesar de todo o trabalho que vem sendo feito ao longo dos quase 50 anos de organização do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, de tantos documentos, entre eles o último documento 105, Cristãos Leigos e Leigas, na igreja e na sociedade, mas ainda precisa caminhar muito nesse sentido, para tornar viva a consciência da nossa identidade, vocação, espiritualidade e missão. Destacamos que o Ano Nacional do Laicato, em 2018, deu grande visibilidade à missão dos cristãos leigos e leigas, mas ainda precisamos avançar muito na consciência da pertença, porque mesmo sendo maioria em quantidade, boa parte dos cristãos leigos, batizados e batizadas, não sentem-se protagonistas da evangelização. Delegam a missão para os cristãos ordenados e cristãos consagrados. Perfeito. Dom Roberto, quando nós falamos da nova evangelização, lembrando ainda de São João Paulo II, que foi quem por primeiro usou essa expressão tão importante para configurar um novo momento da igreja. Quando falamos da nova evangelização, qual o papel dos leigos neste propósito que a igreja vem dado sequência, tomado curso, na impressão deste novo tempo e das necessidades de uma nova forma de evangelizar? Sim. Primeiro,
A nova evangelização falava do ardor da busca da santidade, de dar um testemunho, porque hoje não se pode evangelizar sem testemunhar. Um testemunho fidedigno da vivência da nossa fé. Segundo, claro, buscar encarnar-se nas realidades. Que não se pode fazer, não somos ETs, a gente sem aterrissar na realidade, devemos justamente evangelizar desde a realidade, a partir da realidade, porque Cristo nasce, o infinito se torna finito para salvar. Aquilo que a encarnação não toca não está salvo. Então, o leigo deve fazer isso. E ainda mais, deve apresentar a inculturação. Muito mais que o clérigo, o leigo é capaz de semear e colocar, como dizia São Paulo VI, no coração do mundo os valores do reino. Injetar no coração das estruturas a graça e os valores do reino. Porque, como disse muito bem a Maria, eles não são a maioria, mas estão justamente nos postos de decisão, de construção da sociedade nova. Não haverá uma nova sociedade, não haverá expansão do reino se os leigos não estão inseridos na massa, como fermento. E eu diria ainda que aos leigos cabe ter, o Papa sempre tem insistido nisso, a criatividade de saber justamente buscar novas soluções, novas pistas para a evangelização. Não repetir, porque uma das questões que a respeito da avaliação da participação do leigo é que tem muitos que estão buscando retropias, aquilo que está no passado. Mas não, o nosso Deus está na frente, nos chama para fazer coisas novas. Quero fazer uma coisa nova. A salvação é sempre uma boa nova. Então requisita sempre a renovação do Espírito, a superabundância do Espírito. Perfeito. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. Na volta, vamos continuar falando sobre o papel dos leigos na vida da igreja, na sociedade, uma vez que o caderno do Concílio número 20 trata deste tema de grande relevância para nos prepararmos bem para o Jubileu da Esperança do ano que vem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com você. Estamos de volta com o nosso conhecimento da festa, a oportunidade que temos de conhecer um pouco mais daquilo que a igreja e o próprio Jesus pede de nós, a fim de que tenhamos consciência do nosso papel na evangelização. E é justamente por isso que o programa desta semana fala sobre o laicato, os leigos e leigas que estão presentes na igreja, que fazem a igreja acontecer conforme trata o caderno do Concílio número 20, da coleção Peregrinos de Esperança, a coleção Cadernos do Concílio, que nos prepara para o jubileu do ano que vem, Peregrinos de Esperança. Estão conosco a Maria, a Aurenir da Silva e Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. Eu volto nesse terceiro bloco, agora eu gostaria de trazer um reflexo e talvez até uma partilha sobre como vocês observaram o sínodo da sinodalidade nas suas fases, porque necessariamente os leigos estiveram na vanguarda tanto da preparação quanto da realização desse mesmo sínodo. E o que vocês esperam agora deste documento que deverá sair dessa síntese, né, para as comunidades? Como deveremos acolher isso? É uma provocação? São novas orientações? Há um reavivar esse novo vigor do laicato conforme a sua vocação? Vou começar com a Maria. Vejo que nós devemos aproveitar essa oportunidade ímpar na história e testemunhar a missão com esperança.
toda a vivência, a preparação foi de suma importância, principalmente através dos processos de escuta, de envolvimento, porque houve o envolvimento de cristãos leigos e leigas, não só os que estão inseridos nas pastorais, nos grupos e serviços da igreja, mas aqueles também que nós chamamos de cristãos afastados, que estão aí no mundo das profissões, mas eles foram convocados principalmente através da nossa articulação enquanto organismo da igreja, o CNLB. Foram convocados a fazer parte, a ser protagonistas. E nós agora esperamos o agir, que possamos agir, tomando por base todo aquele processo de escuta. E precisamos de muita criatividade e ousadia para transformar a realidade que aí está, vivendo o processo da nova evangelização, sempre buscando a iluminação da palavra de Deus e Jesus encarnado na realidade. Dom Roberto, como o senhor observou a preparação, as fases aí do sínodo da sinodalidade, especificamente na participação do laicato? Como o senhor observou essa proposta que chegou nas comunidades, teve suas fases e depois na realização? Eu observei que, por primeira vez, o sínodo não só trabalha o tema da sinodalidade, mas fez processo sinodal. E a forma de trabalhar em mesas, com microfones, a última etapa, as últimas 2 sessões, pelo menos, mostra a igualdade de voz, de palavra, muito importante para que a palavra circule e crie realmente uma comunhão. A comunhão quando a gente respeita a alteridade do outro, o acolhe no seu coração, e é o que vimos nesta experiência sinodal. Reparem que o Concílio Vaticano II e os sínodos, especialmente este, foram as experiências conciliares. O concílio perpassa toda a história da igreja, que houve realmente a participação dos leigos. Este talvez de uma forma mais intensa ainda, porque a forma de trabalhar, volto a insistir, era em mesas redondas, nas quais cada um tinha o mesmo tempo. Então, o sínodo criou uma cultura sinodal que certamente vai quebrar estruturas que estão já passadas, vai arejar os conselhos pastorais, porque para o Papa Francisco, mais que o espaço, importa o tempo, fazer processos. Então, esse processo não vai acabar. Esse processo vai ser aprofundado. E temos que viver o que Soares dizia, o que é a igreja? A igreja é a Assembleia em Ação. O termo eclésia significa assembleia. Na Assembleia todos participam e todos temos, claro, funções diversas. Claro, tranquilo, não desaparece a hierarquia. Alguns e todos, mas todos participam. O sínodo veio a criar um novo jeito de ser igreja. Uma igreja sinodal que sempre existiu, porque é da natureza da igreja ser sinodal. Mas que agora estamos vivendo, e eu agradeço muito a Deus por ter dado esta experiência de sínodo. Realmente mostra que o Espírito Santo está vivo, está atuante e está também promovendo a ação dos leigos. Nós temos aqui 2 visões que não necessariamente se contrapõem, pelo contrário, se complementam. E eu começo perguntando agora sobre os desafios. O ponto de vista de cada um aqui é diferente, mas é preciso que cada um diga quais desafios que vocês observam na vivência da vocação do laicato na igreja da atualidade. Maria.
grande desafio é exatamente viver a comunhão nesse processo de sinodalidade, viver a comunhão e participação, tendo em vista que nós somos fruto de uma cultura de passividade e nós devemos agradecer a Deus. Eu mesma agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de viver o profetismo do Papa Francisco, onde nos convoca a uma participação ativa na igreja e na sociedade. Precisamos vencer o desafio da acomodação, sermos de fato a igreja em saída, não só nas nossas orações, nas nossas preces, mas principalmente no testemunho. Nós estamos vivenciando agora o itinerário do jubileu dos 50 anos do CNLB, onde o itinerário é exatamente testemunho, a profecia e a memória. Não se faz uma nova evangelização sem testemunho profético. Dom Roberto, o senhor tem a experiência de ter sido o leigo, vivido sua vocação de especial consagração como padre e escolhido pela igreja para ser também pastor de uma porção desse mesmo povo como bispo. Quais os desafios que o senhor ainda observa que o laicato enfrenta na igreja da atualidade? Foram até pontuados no documento, digamos assim, final, não é? Que é uma síntese. A profecia do diálogo. Não há um diálogo. Às vezes, inclusive, nossos conselhos são meramente tarefeiros. Fala o padre, mas não há uma reflexão pastoral partilhada, não há um planejamento ainda, não há um orçamento aprovado por todos. A participação nas paróquias deixa muito a desejar ainda. E talvez a necessidade, que é um dos objetivos da CNBB, fazer comunidades mais pequenas, onde seja mais fácil conseguir essa participação, essa autonomia, que tem que ter o leigo também para exercitar sua evangelização. E também a profecia da comunhão. Hoje, lamentavelmente, temos algumas rachas de grupos que não querem mais acompanhar a Francisco ou acompanhar a igreja, tal como ela está caminhando. Então, é necessário a comunhão, necessário incluir a todos, necessário buscar a todos. Somos missionários também da comunhão. Às vezes, tem leigos que se conformam com um certo devocionalismo, que, vindo da fonte da religiosidade popular, é correta. Mas ficar só nisso, sem ser sujeito participativo na igreja, sem se preocupar com as outras pastorais e ser um povo de Deus a caminho, povo de Deus a caminho, exercer a cidadania plena, tanto na igreja como na sociedade, são desafios que ainda não temos dado uma resposta cabível, não é? Mas certamente que o sínodo vai nos impulsionar, vai nos animar e vai nos motivar. Maria, você disse de uma celebração importante que a gente não pode deixar passar aqui em branco, né? Que são 50 anos, sim. Sim, os 50 anos do Conselho. Fale um pouco para nós do papel deste Conselho e como vocês têm se envolvido nas atividades, principalmente das celebrações desses 50 anos. O papel do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o papel principal é articular e organizar os cristãos leigos e leigas em todo o país. Como eu disse antes, nós estamos vivenciando o itinerário de preparação do jubileu desde o ano de 2022, fazendo o percurso de testemunho, profecia e memória. E estamos nessa comunhão fraterna
com a CNBB, através dos grupos de reflexão, dos subsídios que estão aí já disponíveis no site do CNLB. E nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos participando do programa Conhecimento da Fé, agradecer aqui esse diálogo fraterno com o Dom Roberto, com o Padre Coelho. Aqui já é uma vivência da sinodalidade, convocar todos os cristãos leigos e leigas a se envolver, a ser protagonista na história de construção do nosso organismo, vivendo a comunhão fraterna e sem perder de vista a sinodalidade e vivenciar o profetismo do Papa Francisco, vencendo aí os desafios, que são muitos, infelizmente, alguns não comungam com o profetismo do Papa Francisco. É verdade. Dom Roberto, uma celebração tão importante como essa que a gente precisa referendar, que é a articulação, a organização do Conselho Nacional do Laicato no Brasil, que está presente em tantos dos nossos regionais, não é mesmo? Sim, eu acompanho o CNLB também, porque eu sou da Comissão Nacional do Laicato, não é? Há 8 anos. Então, o CNLB, para mim, através da Sônia Ferreira, através da atual, é um organismo que é o coração do laicato, porque o Conselho Nacional dos Leigos é aquele que acolhe a todas as expressões do laicato. O laicato tem muitos rostos, mas precisa de um organismo que fale por todos, não é? Então, nós, os bispos, temos plena confiança no CNLB, e é interessante mostrar que a Sônia Ferreira, uma das representantes do Sínodo, é a presidente, e também a Conceição da Caritas. 2 mulheres representaram o laicato, a delegação brasileira no laicato. E 2 mulheres ainda, podemos dizer, afro-brasileiras, que é um sinal dos tempos e é um sinal do crescimento, do protagonismo também da mulher, que precisa ainda avançar. Eu quero aqui agradecer a participação dos nossos convidados. Maria, muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí a todo o Regional Nordeste 4, né, que você representa, presidindo o Conselho dos Leigos neste regional da CNBB. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de destacar aqui a parceria, a comunhão fraterna com a nossa presidente do CNLB a nível nacional, a Sônia Gomes Oliveira, parabenizar pela participação lá no Sínodo também a cristã leiga Cristina, que foi representando a Caritas, também enfatizou Dom Roberto, 2 mulheres negras que estiveram lá nos representando. E estaremos agora no mês de novembro também vivenciando o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas na solenidade de Cristo Rei. Dom Roberto, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez dialogarmos aqui na TV Pai Eterno. O senhor sabe que o senhor e a Maria têm o canal aberto aqui para vocês e para todos os que desejarem trazer pautas. Muito obrigado mesmo. Vou pedir para o senhor dar a bênção para nós, nosso tempo já está no finalzinho, mas muito obrigado. Hoje celebramos a memória martirial de São Josafá, que foi um santo do ecumenismo, buscando a unidade da igreja. É uma das preocupações e um desafio também do laicato, a unidade dos cristãos. Nós precisamos que todos sejam um. Então, pela intercessão de São Josafá e de Maria Santíssima, a primeira leiga, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado aos nossos convidados e o nosso agradecimento também a você, caro telespectador, aqui do Conhecimento da Fé. Lembrando que a gente se encontra na próxima semana com mais um tema relevante
neste encontro preparado para você, o conhecimento da fé. Um abraço e até semana que vem.